Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Algumas vezes eu já ouvi a seguinte pergunta: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Aí dá vontade de responder: ora, se o senhor não sabe, eu também não sei. Eu sou o doutor Fulano, eu sou o doutor Ciclano, sou um homem de prestígio, sou uma pessoa íntegra, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, a liturgia de hoje vem nos dar um soco em nosso ego, em nossa arrogância, porque muitas vezes nós achamos que títulos, estudos e condições sociais, né, a posição que a gente ocupa ali na sociedade, isso tudo nos faz melhor do que o outro. E às vezes até nós cristãos caímos nesse equívoco, né? Achamos que pelo fato de sermos cristãos já estamos salvos. E as pessoas que não são estão já condenadas ao inferno. E é preciso tomar cuidado. Jesus nos conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se apresentou diante de Deus, né, e começou a sua oração. Eu sou uma boa pessoa, eu pago o dízimo, eu jejuo, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que. Ele não rezou para Deus, ele rezou para si. O fariseu colocou a salvação dele em si. Ele não colocou em Deus. Ele não confiou em Deus. A oração ali daquele fariseu era mais um canto de glória para ele mesmo. Já o publicano era um pecador público, vamos dizer assim, né? Só para a gente entender o contexto, naquela época, Israel estava dominada pelo Império Romano. Então, os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Por isso que eles eram mal vistos pelos outros judeus. Eram vistos como traidores. Poxa, você está trabalhando para o inimigo? Está trabalhando para o opressor? Então, por isso que os publicanos eram os pecadores públicos. Todo mundo sabia, né, que eram pecadores. Então, o publicano, né, esse homem dessa condição, se apresenta diante de Deus sem levantar a cabeça, sem ter nem coragem de levantar a cabeça, e reza: Meu Deus, tem piedade de mim. Enquanto o fariseu se colocava como sujeito principal da oração, o publicano aqui se coloca em posição de servo, em posição de necessitado, melhor dizendo, nem é de servo, é de necessitado da graça de Deus. Ele coloca como centro da sua oração o próprio Deus e reconhece que sem a graça de Deus ele não pode nada. E muitas vezes nós corremos o risco de acharmos que, olha, eu sou cristão, eu vou à missa todo domingo, eu rezo, então já estou salvo, já está tudo certo. E aí a gente cai nessa arrogância e esquecemos de que nós somos miseráveis, de que nós necessitamos da graça do Senhor. Aí a gente acha que está muito à frente daqueles que às vezes não vão à igreja todo domingo, daqueles que às vezes não têm uma vida de oração. Às vezes a gente acha que está muito na frente, mas tomemos cuidado, porque essas pessoas podem nos preceder no reino dos céus. Por quê? Porque você não sabe como essa pessoa conhece o Evangelho. Às vezes ela não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho como você tem. Às vezes essa pessoa não tem a oportunidade de ir à missa todo domingo como você tem. Às vezes a vida de oração dessa pessoa não é tão completa quanto a sua, vamos dizer assim, porque ela não teve a catequese necessária para se aproximar da igreja, para se aproximar de Deus. E é interessante que aquele que volta justificado é justamente o publicano, porque ele recorreu a Deus, porque ele se reconheceu necessitado de Deus, diferente do fariseu, que, bom, por ele fazer aquelas obras, né, já achava que estava salvo. E aqui vai entrar, meus irmãos, uma divergência que aconteceu ao longo da história do cristianismo, né, justamente dessa ideia da justificação pela fé. Nós somos salvos pela fé ou somos salvos pelas obras? E é interessante
Porque São Paulo vai nos falar, né, da justificação pela fé. É a fé que nos traz a salvação. A fé que nós temos em Jesus Cristo que nos dá a salvação. Correto. Mas aí o que começou a acontecer? Começou a pender para outro lado. Então, alguns cristãos pensavam, bom, se é só ter fé, ok, não preciso fazer mais nada, tá de boa, eu acredito em Jesus Cristo. Mas aí a vida daqueles cristãos não condizia com a fé cristã. E aí, na carta de São Tiago, nós vemos essa puxada de orelha. Olha, peraí, a fé sem obras é morta. Precisamos das obras também. Mas por quê? Porque são as obras que vão manter essa fé acesa, que vão manter essa fé viva. Então, a fé nos salva. Somos justificados pela fé. Porém, esta fé nos leva a fazer boas obras. Esta fé nos leva a servir Cristo através dos nossos irmãos. Esta fé nos mostra que somos necessitados de Cristo. E se nós queremos nos aproximar de Cristo, precisamos nos aproximar daqueles que sofrem, daqueles que padecem. Precisamos fazer boas obras. Precisamos estar perto dos nossos irmãos. Então, somos salvos pela fé, mas ela sem as obras se torna morta. Bom, meus irmãos, que a liturgia de hoje nos ajude a rompermos com essa arrogância de acharmos que somos melhores que os outros por causa de títulos, posição social, por causa disso ou daquilo. Nós não somos melhores que ninguém. A igreja não é feita para separar, mas para juntar, trazer todo o rebanho de Cristo, né? Que a gente esteja ali num só redil, que nós temos apenas um pastor. É claro, infelizmente, algumas pessoas não querem, mas aí a gente reza por essas pessoas. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.